ativadas do reino, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um estudo, onde nós vamos aperfeiçoar, esse conhecimento. Seja bem-vinda à nossa jornada Mulher de Oração. O tema de hoje é reconheça e cumpra seu propósito. E aí, tem feito sentido para você? Esses dias estão fazendo sentido para você? Escreve aí. Para mim está fazendo muito sentido. São peças assim fundamentais que faltava mesmo em minha vida, não só em conhecimento, mas em praticar. Nada melhor que praticarmos, né? E essa constância aí para levar nós a termos uma habilidade. Tem feito sentido, né? Verdade. Está fazendo muito sentido. Hoje é o dia 14/30. Já estamos quase na metade do nosso estudo. E vamos dar início, então. Reconheça e cumpra seu propósito, né? Não ter senso de propósito na vida é algo perigoso. Podemos acabar fazendo escolhas erradas, realizar coisas insensatas, ficar frustradas ou insatisfeitas e cair nas armadilhas do inimigo. É claro que também podemos passar por isso até quando sabemos qual é o nosso propósito, mas pelo menos não é uma situação crônica. Trata-se de um desvio temporário de um caminho geral quando tropeçamos brevemente na estrada da vida. Entretanto, por ter um senso de propósito, logo nos endireitamos e retornamos para o rumo correto. Então, não ter propósito faz com que a gente fique exposto às armadilhas do inimigo. Mas, quando eu tenho um propósito, não significa que eu esteja livre. Fica mais difícil de eu cair nas armadilhas do inimigo. Porém, naquele momento que eu tiver desconectada por inteira com o meu Pai Celestial, isso vai fazer com que eu caia nas armadilhas do inimigo. Porém, também não significa que ao cair, sabendo do meu propósito, eu permaneça caída. Não, é algo temporário que o Espírito Santo habitará em mim e me trará consciência, do meu chamado, do meu propósito, verdadeiro. Então, em seguida, eu irei me levantar para cumprir o propósito. Ter senso de propósito não significa reconhecer todos os detalhes do seu futuro. Na verdade, talvez você conheça poucos detalhes a esse respeito. É possível, inclusive, que nem saiba para onde o caminho de Deus a levará. Mas você tem certeza de para onde ele não a levará. Então, quando a gente sabe do nosso propósito, a gente muitas das vezes não sabe onde vamos chegar. Que caminho é esse que Deus quer nos levar? A quem ele quer que nos acheguemos, que nós possamos ajudar? E porque nós temos uma mente, muito pequena, comparável ao que Deus tem para nós, a gente pensa muito pequeno. Enquanto a gente pensa em uma mansão,
Deus quer um palácio para a gente. Enquanto a gente pensa em ajudar uma única pessoa, Deus tem multidões para nós cumprir o nosso propósito. Então a gente é muito limitado, né? Não conseguimos enxergar com esse olhar, né, de Deus. Então, mas uma certeza a gente tem, que Deus não nos levará para o caminho oposto dele, o caminho oposto da vontade dele. Então, quando a gente está cumprindo o nosso propósito, uma coisa é certa, coisas maiores estão por vir. E a gente está, né, desviado do caminho que Deus não quer para a nossa vida. Por exemplo, você pode sentir que foi chamado para usar seus dons a fim de ajudar as pessoas, porém sabe que não foi chamado a deixar seu cônjuge e seus filhos para realizar isso. Esse conhecimento simples ajudará a tomar as decisões corretas. Então, o que Deus projetou na sua vida, propósito nenhum vai te desviar. Se você tem uma família, né, um cônjuge, os filhos, o seu propósito não vai fazer com que você desfaça para ajudar outras pessoas. Ao contrário, vai vir provas no seu casamento, vai vir provas na criação, no treinamento dos seus filhos. E quanto mais provas vir, mais próximo do seu propósito você estará. Porém, saiba que não foi chamado a deixar seu cônjuge e seus filhos para realizar isso. Esse conhecimento simples ajudará a tomar decisões corretas. Ter um chamado ou senso de propósito a impedirá de sucumbir quando enfrentar temores ou fracassos. Manterá você em movimento. Quando se sentir desanimada, impedirá que desperdice seu tempo valioso fazendo algo que não é certo. As pessoas que desperdiçam a vida com drogas, álcool, jogos de azar e pornografia não sabem e não fazem ideia de qual é o propósito de Deus para elas. Se soubesse, creio que o senso de propósito dado pelo Senhor logo superaria o desejo por todas essas coisas. Seu chamado as afastaria desses males, ou os impediria de acontecer antes de tudo. Até quando uma pessoa é vítima de algo terrível, ela precisa compreender que o elevado propósito divino não se perdeu, ele continua a existir. Creio que não ter um senso de propósito é um fator subjacente aos sérios problemas que muita gente enfrenta. Quando a gente não tem propósito, você pode observar, uma pessoa sem propósito, ela busca se preencher nos prazeres da vida. Ela busca se preencher na bebida, em baladas, com pessoas. Então, a pessoa sem propósito, ela está andando de um lado para o outro, muitas das vezes. E aquela aparência que aparentemente aos olhos das outras pessoas parece que a pessoa está muito feliz, mas por dentro ela está ali despedaçada. Quando a pessoa não tem propósito, ela não tem um sentido verdadeiro para a vida, né? E mesmo a pessoa com propósito, através dos fracassos ou desânimo que a vida muitas das vezes nos impõe, mas quando a gente traz a consciência, a gente é relembrado a todo instante, né? Qual o propósito? Por que eu estou aqui? Então, aquele desânimo momentâneo, ele passa a cair por terra. Tenho a convicção de que todo o sofrimento e toda a dor que senti nos anos anteriores à minha conversão
se deveram ao senso do propósito de Deus para a minha vida. A única sensação que tinha era de que tudo na vida era frágil e poderia acabar num instante, que todo dia era uma luta para sobreviver, que eu não tinha poder para mudar a mim mesma, nem em nada em minha vida, e que as pessoas que deveriam me amar não me amavam, a menos que eu fizesse o que elas queriam. Então a autora relata que antes dela descobrir o propósito da vida dela, ela se sentia desanimada, né? Ela se achava uma vítima das pessoas que deveriam protegê-la, amar. Ela achava que não era protegida e nem amada, porque ela se achava uma vítima do acaso, quando ela não tinha consciência do seu propósito. E aí a autora relata aqui para nós: reconheça que você tem um propósito. Se você é cristão, tem um propósito. Nunca pense que não. É muito fácil nos desviarmos dessa ideia porque assistimos demais à televisão e pensamos que tudo aquilo que lemos em jornais ou revistas é verdade. Coloque uma coisa na cabeça: a Bíblia é a verdade. Tudo que for baseado na Bíblia e escrito por cristãos honestos também deve ser verdade. O restante é suspeito. Não baseie seu senso de propósito naquilo que o mundo diz ser valioso. Propósito é o que Deus lhe designou para fazer. É aquilo que você faz de propósito para o Senhor. Seu chamado é o que Deus a chamou para fazer. Ele a conduz até o chamado. Ele revela os dons que colocou em você e como deseja que os use. Peça ao Senhor que lhe mostre os dons que lhe deu. Então, quando você não souber os seus dons, peça a Deus que mostre. Meu Deus, mostra quais são os dons que o Senhor concedeu a mim. Como devo utilizá-lo? Seja claro, né? Peça a Deus que revele. Se você já possui um forte senso de propósito e chamado, seja grata, pois nem todos o têm. Ore para nunca perdê-lo de vista. Peça a Deus que redefina a visão que Ele lhe deu, para permanecer no caminho certo e não ser desviada ou afastada por atividades ou distrações desnecessárias. Caso não possua um senso de propósito ou tenha apenas a sensação vaga de que não possui um propósito, mas não faz ideia de qual é ele, pergunte-se: em que eu sou bom? Então, algo assim muito precioso, quando a gente não sabe, né, o nosso propósito, pega papel e caneta e escreve: em que eu sou bom? Aí você faz aquela listinha, né? Em que eu sou bom? Eu sou bom em cuidar dos meus filhos, eu sou bom em persistir, em perseverar, eu sou bom em cozinhar. Em que eu sou bom? Liste, né? Se não souber a resposta a essa questão, pergunte-se: o que eu gosto de fazer? Então, liste em que eu sou bom. Não tendo clareza, coloca o que eu gosto de fazer. O que eu aprecio fazer. Que tipo de trabalho eu poderia fazer se aprendesse as habilidades necessárias? Que tipo de habilidades eu gostaria de aprender? Então, você listando, né? Isso vai te trazer mais clareza em que eu sou bom, ou o que eu gosto de fazer, o que eu gostaria de aprender. Outra forma de você aprender: o que eu quero fazer, o que eu quero fazer bem, né? O que você quer fazer bem?
Se tiver dificuldade em responder essas perguntas, peça a alguém em quem confia que lhe ajude a completar a lista. Então, muitas das vezes, a gente de forma inconsciente, a gente não consegue ter clareza, né? Porque a gente se julgar, a gente vê os nossos defeitos, é mais fácil do que a gente enxergar as nossas qualidades. Então, muitas das vezes, a gente não vai estar de forma consciente. A gente vai pensar e nada vai vir à mente. Então, peça alguém que você confie, alguém que se relacione com você verdadeiramente, né? Seu cônjuge, ou alguém próximo, uma amiga próxima, ou o pai, a mãe. Alguém que também vá falar a verdade. Porque a pessoa tem que ser de confiança por isso, porque ela vai falar a verdade. Ela vai falar a sua real essência, não o que você gostaria de ouvir, né? Muitas das vezes a gente quer ouvir o que a gente gostaria, não o que é necessário, o que é preciso. Não espere conhecer todos os detalhes de seu propósito e chamado. Às vezes, o simples fato de saber que você possui um propósito e um chamado é bom bastante para mantê-lo no caminho certo. Sempre que se sentir confusa ou em dúvidas quanto a isso, volte para aquilo que você sabe ser seu chamado. Deixe-me lembrar que sua vida tem propósito porque você é filha de Deus. Então não permita que a dúvida, né, que as distrações venha te desviar, venha tirar o foco de quê? Que você é filha de Deus e você está aqui por um único motivo, por um propósito a cumprir. Você foi chamada para ser uma discípula de Jesus e partilhar as boas novas sobre a vida encontrada nele. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. Você foi chamada para servir a Deus e dar glória a Ele, ao ser a mão do Senhor estendida aos outros. Então, nós somos a mão do Senhor, estendida a outras pessoas. Seu maior propósito e chamado na terra é adorar a Deus. É para isso que Ele a criou. A adoração será seu maior propósito por toda a eternidade. Uma das muitas coisas maravilhosas que acontece em decorrência de adorar ao Senhor é que Ele lhe concede revelação para a sua vida. Louvá-lo ajudará você a cumprir o seu propósito. Deus nos chamou para vivermos em paz. 1 Coríntios 7:15. Ele também nos chamou para a santidade. 1 Tessalonicenses 4:7. Para a liberdade e para tornarmos mais semelhantes a Ele a cada dia. Romanos 8:29. Ao buscar essas coisas, também nos mantemos no caminho que leva à realização de nosso propósito. Se você já teve um forte senso de propósito no passado, mas nessa etapa de sua vida sente que pode tê-lo perdido, não se esqueça de que muitas coisas podem contribuir para isso. Passar por problemas de saúde, decepções em relacionamentos, lutas financeiras, trabalhar demais até o ponto de exaustão, estar estressada até o limite ou sofrer ataques repetidos do inimigo. Qualquer uma dessas coisas pode abalar sua confiança em si mesmo e em sua vida. Não permita que as circunstâncias comandem seu senso de propósito. Seu chamado e propósito vem de Deus e Ele não muda de ideia a esse respeito. Então Deus, Ele não é Deus que agora, pela manhã, Ele pensa de um jeito, à tarde Ele quer outra coisa. Não, Deus, Ele sabe o que Ele quer. Independente do que nós, façamos,
Ele sabe qual é o nosso propósito. Ele sabe o caminho. Ele sabe o que é necessário para nós cumprirmos o nosso propósito. Então, nós não podemos permitir que as circunstâncias, as distrações, né? Os sofrimentos, o que as pessoas fazem com nós, o trabalhar demais, o cansaço físico, emocional, venha a desviar nós do nosso foco, do nosso propósito, do nosso alvo. Muitas das vezes a gente paralisa, né? Paralisa e se deixa levar. Ai, eu não tô cansada. Ah, não, aconteceu isso comigo. E aí a gente vai deixando o nosso propósito esquecido, de lado. E não é isso que Deus quer para nossas vidas. Sujeite seu trabalho a Deus. Conhecer seu propósito não significa que tudo aquilo que você fizer será carregado de profunda significância. Deus usa o trabalho que fazemos para nos preparar. Alguns empregos nos dão humildade, mas a compaixão pelos outros nos preparam para o que está à nossa frente. Ou podem ser um meio para alcançar determinado fim. O emprego também pode servir simplesmente para lhe fornecer os recursos para permanecer vivo, ter um lugar para viver, ajudar seus filhos a estudar numa boa escola, capacitá-la a cuidar dos outros ou apoiá-la enquanto você aprofunda seus estudos. Cada emprego a prepara para outro, portanto, não fique abatida, que seja um meio para alcançar um fim. Se for possível, é importante encontrar um emprego com o qual se importe, pois seu desempenho será melhor. Num trabalho que aprecie. Você gosta de ajudar os outros? De que maneira? Ensinando? Servindo? Fazendo coisas para as pessoas? Ajudando-as a realizar o que precisam? A sentir-se melhor? Peça a Deus que lhe mostre as respostas a essas perguntas. Qualquer que seja o seu trabalho, sujeite ao Senhor, para a glória nele. Peça a Deus que fique no comando e abençoe. Ao fazer isso, até as partes desagradáveis naquilo que você faz passarão a ser suportadas. Então, muitas das vezes a gente vai para um trabalho por causa de recursos, né? Para manter o filho numa boa escola, para não faltar o alimento em casa, para a gente ter um teto para morar. E a maioria das vezes a gente está ali pelo dinheiro, né? Pelos recursos e esquece de olhar ao redor. O que eu posso fazer além de só trabalhar? Além de estar aqui frustrada, mudar de emprego ou olhar para o meu emprego com os outros olhos, para que eu aprecie, para que eu possa ajudar outras pessoas, para que eu possa servir. Então, nós temos que fazer essa análise em nossa vida. Esse emprego, eu tenho prazer de ir? Eu gosto de ir? Tem feito sentido eu ir? Se não faz, se é como estivesse indo para o matadouro, né? Saia, busque um outro que você aprecie, que você admire. Ninguém quer estar ali, né, fazendo o trabalho braçal para aquecer o corpinho. Mas começa pelo menos a apreciar, ter vontade de aprender e de ensinar também, né? Tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor,
que vocês estão servindo. Você sempre será bem-sucedido em algo que a ame e dedique a Deus. Colossenses 3, 23, 24. Então, se você sente que está no emprego, que não corresponde àquilo que deveria fazer, peça ao Senhor que a tire dele e coloque em algo que cumpra seu real propósito. Eu costumo orar, não sei se em algum dos estudos aqui eu comentei, eu costumo pedir a Deus assim: Senhor, afasta de mim tudo que me afasta de eu não cumprir o propósito. E se achegue a mim tudo que faça parte do meu propósito. Por quê? Eu estou clamando a Deus, né? Eu estou confessando a Ele que eu quero cumprir o meu propósito. Independente da circunstância ou de pessoas, eu quero cumprir o meu propósito. Então, eu não tenho o poder de afastar as pessoas de mim, porque eu não sei se ela faz parte ou não do meu propósito. Mas Deus sabe quem está alinhado, quem está direcionado a me ajudar. E quem também está ali somente para me distrair, me desviar do caminho, né? De cumprir o meu propósito. Então, ao pedir isso a Ele, em oração, confessando, isso, além de trazer a consciência para mim, traz também, né, a resposta de oração. Deus responde. O que a gente pede bem feito, Ele responde. Se seu trabalho abate, deixa doente, deprima, ansiosa ou parece uma atividade errada para você, peça a Deus que lhe dê uma nova visão para a sua vida. Você não precisa viver à deriva. Você não precisa viver à deriva em seu trabalho, sentindo-se sem objetivo inadequado, desprovido de talento ou de propósito. Você pode ter uma vida dinâmica, de poder e propósito em qualquer trabalho que estiver realizando, se for a vontade divina para a sua vida. A despeito do que fizer, quando sua maior motivação for ajudar os outros, o trabalho se tornará sua maior fonte de satisfação também. Filipenses 2:4. Então, tudo que fizer, né? Quando sua maior motivação for ajudar os outros, o trabalho se tornará sua maior fonte de satisfação também. A unção de Deus, a Bíblia diz, os dons é o chamado de Deus, são irrevogáveis. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11:29. Deus colocou dons em você e tem um chamado para a sua vida. Essa verdade nunca muda. A decisão de reconhecer esses dons e compreender seu chamado depende de você. O Senhor não tenta esconder seu chamado de você. Na verdade, Ele costuma deixá-lo tão óbvio que nem conseguimos reconhecê-lo, pois estamos procurando por algo diferente. Então, o nosso chamado está muito claro, está muito à frente da gente. Só que muitas das vezes a gente fica imaginando em algo mirabolante, né? Algo superior, algo extraordinário. E não é. O nosso chamado, o nosso propósito está debaixo dos nossos olhos. Mas temos que estar sensíveis a enxergar, né? E a decidir cumprir o nosso propósito. Contudo, não se confunda, pensando que os dons e o chamado são o mesmo que a unção. A unção é um toque especial de Deus em nossa vida. Quando operamos com os dons e o chamado, o toque do Senhor dará vida aos dons, para serem usados
poderosamente para a glória e o propósito dele. A unção corresponde a uma presença especial do Espírito Santo, que acende a chama dos dons e do chamado, a fim de que eles levem vida a outras pessoas e cumpram um plano de Deus. Então, a gente tem que lembrar que a unção é o toque especial de Deus, o Espírito Santo, né? Agindo, habitando em nossa vida. Essa unção, Deus nos concede para serem usados poderosamente para a glória dele e para fazer o quê? Ajudar outras pessoas. Então, pessoas são importantes para Deus. Pessoas é a maior riqueza, né, da vida. Então, cada ser é especial, cada ser é único. E Deus quer que a gente cuide, ame, ajude pessoas. Então, não há nada melhor, né, que estar cumprindo o chamado e o plano de Deus. É importante saber que a unção pode ser perdida. É possível abdicar dela por meio da desobediência ou do pecado. Um exemplo disso foi a experiência de Sansão. Ele tinha o dom da força e seu chamado era usá-la para a glória de Deus. Sua força era representada pelos cabelos compridos e ele recebeu a instrução que nunca cortá-los. Quando em sua insensatez se envolveu com Dalila, contou-lhe o segredo de sua força. Ela o dopou e enquanto Sansão dormia, cortaram seu cabelo. Ao acordar, percebeu que os filisteus o haviam capturado. Ele pensou que ainda tinha força suficiente para se libertar, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Juízes 16:20. Então, Sansão, ele tinha, né, a unção, ele tinha o poder, né, da força em seus cabelos. Só que em uma pequena distração, né, ele pegou e revelou para Dalila. Como ele revelou? Primeiro ele brincava. Minha força vem da roupa, minha força vem disso, minha força vem daquilo. E a Dalila ia fazendo os testes. E não era, porque ele continuava forte. E aí ele levando na brincadeira, ele não levando a sério o que Deus tinha dado para ele, ele revelou por brincadeirinha, né? E aí essa brincadeirinha custou caro, porque ele perdeu as forças. Dalila cortou o cabelo dele. Então a gente não pode ser insensato ao ponto de se distrair, de revelar, né, essa unção, esse propósito. A Bíblia diz: você tem uma unção que procede do Santo. 1 João 2:20. Também afirma: a unção que receberam dele permanece em vocês. 1 João 2:27. A unção provém de Deus e habita em você. A obra do Espírito Santo em você é por meio de você. Leva as suas ações, dirigidas pelo Senhor e relacionadas à vontade dele e ao propósito de sua vida, a iluminar os outros, a iluminar pessoas. Deseja a unção divina naquilo que faz, mas tome o cuidado de não desobedecer a Deus de nenhuma maneira, nem de comprometer o Espírito Santo em seu interior. Oro para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória.
1 Tessalonicenses 2,12. Você nunca encontrará o seu propósito longe de Deus, que o criou para esse fim. Não permita que sua mente seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. 2 Coríntios 11:3. Se a vida ficar difícil demais, é porque você está tentando viver com os próprios esforços, querendo fazer sozinho as coisas acontecerem. Busque o Senhor em louvor e oração, e Ele lhe dirá que para onde você precisa ir. Deus a capacitará a fazer aquilo para o qual o chamou. Então, se você não sabe o seu propósito, lista, né? Faz aquela listinha. Em que eu sou bom? Vamos digitar aí? Quem me ajuda aí? Em que eu sou bom? Em que eu sou bom? A outra forma é: o que eu gosto de fazer? O que gosto de fazer? O que eu aprecio fazer? Outra maneira da gente descobrir é: você gosta de ajudar os outros? Você gosta de servir os outros? A sentir-se melhor? Então, o que você, gosta de fazer, no seu trabalho ou na sua empresa? É ensinar? É fazer as pessoas se sentirem bem? É fazer as pessoas se sentirem bem? O que você gosta de fazer? Ou o que você aprecia? Então, se você tiver dúvida ainda, peça alguém próximo de você. Peça alguém próximo de você que te conheça, não como Deus nos conhece, mas o bastante para enxergar suas habilidades, seus dons, você é boa, nossa, você cozinha super bem. Você é boa em falar assim com as pessoas. Você é boa em ajudar as pessoas. Você é boa servindo, limpando, recepcionando. Então, peça às pessoas que mostre, E aí, nisso, você lista e vai de joelhos em oração, em louvor. Deus, é isso mesmo? E vai, não espera saber o propósito por completo. Dá início, porque no meio do percurso, o Espírito Santo vai te incomodar, falando que você está no caminho certo, ou vai te desviar para o caminho que ele realmente quer que você cumpra o verdadeiro propósito. Então, esteja em prontidão para a gente alcançar o nosso propósito, para a gente cumprir o nosso propósito, ou para nós conhecermos, sabermos o nosso verdadeiro propósito, nós temos que estar em prontidão. Uma pessoa que esteja ali pronta a servir, pronta a cumprir a vontade de Deus. Porque se a gente não estiver disponível, a gente não vai descobrir o nosso real propósito, nosso verdadeiro propósito. Aí a autora nos deixa aqui alguns versículos bíblicos, Pra gente estar refletindo. Conceda-te o desejo do teu coração e leve
a efeito todos os seus planos. Salmo 24. Então, em Salmos, ele pede pra gente orar a Deus que a gente conceda, né? Deus conceda o teu desejo no meu coração. Então, Deus, ele tem que permitir, tem que conceder o desejo dele, porém revelando no meu coração, né? Para que leve o efeito de todos os teus planos, para que eu conheça os planos dele, para que eu cumpra a vontade dele. Rogo-vos, pois eu, o aprisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Efésios 4:1. Oramos constantemente por vocês, para que nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda a obra que procede da fé. 2 Tessalonicenses 1:11. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. 1 Coríntios 15:58. Então, o nosso trabalho, né? Não será inútil, não será inútil. E o que a gente não pode se distrair é confundir o nosso propósito, né? Trocar o nosso propósito por proposta. Se você sabe qual é o seu propósito, cumpra. Não troque por propostas, porque propostas passarão. E o seu propósito não, ele tem que ser cumprido. Então, o propósito maior, né, que nós viemos aqui é glorificar o nome do Senhor. Nós vimos glorificar o nome do Senhor. E depois pessoas. Amar pessoas, ajudar pessoas, servir pessoas, cuidar de pessoas. Fez sentido para você? Durante muito tempo eu fiquei assim perdida, sem saber. Meu Deus, para que eu vim? Para que eu existo? Você já fez essa pergunta para você? É muito ruim, né? A gente se sente impotente. A gente se sente fraco, vazio. É como se, para que levantar? Agora, quando a gente tem um propósito a cumprir, é impossível. Quando a gente está cheio do Espírito, a gente ficar, né, à mercê do acaso. A gente mesmo cansada, a gente continua. A gente mesmo com sono, a gente levanta. A gente mesmo em meio a tempestades, a correria, a gente está ali para cumprir, né, o propósito. Então vamos orar? Pai amado, Deus de amor, bendito és tu. Obrigada, Paizinho. Obrigada, meu Deus amado, por mais uma aula, por permitir, Senhor, que aprendemos mais, né, sobre Ti, sobre o real propósito da vida. Que o Espírito Santo venha visitar a vida de cada um, venha incomodar, venha deixar transparente o verdadeiro propósito. Que em oração, através da leitura, através da adoração e do louvor, não nos desviemos e nem desanimemos do nosso propósito. Que possamos amar o próximo, como a Tua lei diz. Que possamos, Senhor, gostar de pessoas, de ajudar, de servir, de cuidar. Que possamos glorificar o Teu nome. Senhor, permita que quem ainda não teve encontro com o seu propósito, quem ainda não tem clareza, que o Senhor clarifica. E os que têm a clareza do seu propósito, que cada vez mais se firma e cumpra, para a honra e glória do Teu nome.
Obrigado pela vida de cada um. Assim eu te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. É isso aí, ativadas do reino. Espero que tenha feito sentido para cada uma de vocês. Lembrando que no grupo do WhatsApp Ativadas do Reino temos o resumo, temos atividades. E não se esqueçam de listar. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, se você ainda não tem clareza, primeiro ore a Deus. Segundo, liste em que você é bom, o que você faz com apreço. E tenho certeza que o Espírito Santo revelará, né, o teu coração, porque nós viemos, né, nós estamos aqui para cumprir o propósito de Deus. Beijos, fique com Deus.